Então, o nosso tema é a minha missão de vida para 2026. A missão de vida de todos nós, estava escrito na parede ao lado direito da porta do elevador. Alguém lembra do que está escrito lá no quadrinho? Alguém viu? Cadê a dona da casa aqui que ela vai ter que me ajudar? Ela que é a síndica do bloco e que deve ter colocado o quadrinho. Eu estou dizendo que ao lado da porta do elevador a missão de vida nossa está escrita lá. E é uma missão de vida muito simples. Eu, quando olhei aquilo na parede, eu mudei radicalmente tudo que eu ia dizer aqui hoje à noite, porque aquilo lá fala muito mais do que eu ficar aqui durante horas falando sobre missão de vida. Lá diz que dê o melhor de si a cada dia. Basicamente isso, né? Sim. Essa é a nossa missão de vida. Darmos o melhor que nós temos a ofertar ao mundo a cada dia. O que eu tenho melhor para ofertar ao mundo? Meu dinheiro? Ele é muito passageiro. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. Minhas posses, elas podem ser úteis, mas é o melhor que eu tenho a ofertar, é o que eu tenho de bens materiais? Certamente não é. A minha profissão, sua profissão ajuda muita gente, salva vidas, melhora a condição de vida das pessoas, ajuda as pessoas. Então, salva-vidas é a médica, né? Ou pode ser o salva-vida também, que está lá na praia, que vai salvar as pessoas incautas que se jogam no mar. Mas eu posso ajudar as pessoas construindo casas, eu posso ajudar as pessoas ensinando elas a ler e escrever e terem acesso ao conhecimento. Eu sou professor, né? Eu posso ajudar de muitas formas, mas a minha profissão é o melhor que eu tenho a dar de mim? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que é eu dar o melhor de mim? E essa plaquinha, eu não sei quando você botou lá, Selma, mas eu acho que eu nunca tinha visto. Ela deve estar lá há milênios. Mudou de lugar. Mudou de lugar? Ela ficava na bancada, agora está na parede. Nem na bancada eu via, nem na parede. Mas hoje eu não sei porque eu entrei, olhei aquilo, falei, rapaz, esse é o tema. É dar o melhor de si. Se nós pudermos dar o melhor que nós temos a ofertar ao mundo, mas qual é o dom mais precioso que nós temos? E o que é que esse dom pode ser, como ele pode ser melhor utilizado? O maior dom que nós, seres humanos, temos é o nosso espírito. É a nossa conexão com o transcendente. É a nossa conexão com o eterno. Nenhuma outra criatura tem esse dom. A ninguém, nem outra criatura, foi concedida a possibilidade da percepção do eterno, da percepção do transcendente. E essa, na verdade, é a nossa missão de vida, entendermos como nos conectamos com essa dimensão. E nessa caminhada atabalhoada que nós temos como seres humanos, nós vamos cometendo uma série de equívocos, achando que o bem material é aquilo que nós temos de mais precioso. Então, se é o bem material, o que eu quero? A Groenlândia. Eu quero a Groenlândia para mim, porque é bem material que interessa, né? Se eu acho que o que é mais importante, essencial para mim, é o mundo da matéria, eu vou querer acumular. Então,
eu vou me meter em um monte de atrapalhada, como nós estamos vendo aí com o Banco Master e Companhia Limitada, que é tudo a sede do dinheiro a qualquer custo. Não me interessa como, mas eu quero bilhões, eu quero acumular. E nessa busca incessante por acúmulos de bens materiais, de posses, de possessões, nós perdemos a essência. Bahá'u'lláh, em um de seus escritos, Bahá'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í, em um de seus escritos ele traz uma história muito bonita sobre o que significa você realmente se colocar no caminho de um propósito, né? E ele conta a história de um derviche que o papel dele era falar de espiritualidade. Os derviches, eles praticamente só têm um pano que cobre o seu corpo e eles têm um vasilhame que eles usam para beber água e tal, mas também para pedir comida e terem o seu alimento. Tudo que eles têm é o vasilhame e o pano sobre o corpo. E caminham por aí buscando dar o exemplo do desprendimento, porque estão desprendidos de tudo, né? E conta-se então, e Bahá'u'lláh relata isso, de que esse derviche vai até um rei e convoca o rei a abandonar o seu palácio. Ele diz: olha, você tem que abandonar isso tudo, isso só são bens materiais. Siga o meu exemplo, venha comigo. O rei olha para ele e fala: tá bom, vamos embora. Sai do palácio e vão seguindo, até que eles chegam no riacho para poderem se refrescar, e o derviche vai pegar o vasilhame. Rei, nós precisamos voltar ao seu palácio. Ele diz: por quê? Porque eu deixei lá o meu vasilhame, é a única coisa que eu tenho. E aí o rei fala: mas eu abandonei tudo, palácio, tudo, nem vasilhame eu tenho, e você está apegado a um vasilhame? Ou seja, encontrar o propósito da nossa vida, encontrarmos a verdadeira missão da nossa vida, não significa também nos despojarmos de tudo que existe e estarmos apegados ao vasilhame, porque o apego continua. É uma mudança radical da forma de ver a vida e o mundo. Porque talvez muita gente, ao ver o tema dessa noite, que não está aqui, obviamente, mas que tivesse tido contato com o tema, poderia achar que a missão da minha vida é ajudar as pessoas pobres a ganharem dinheiro e ficarem melhores de vida, né? A terem bens, porque estão empobrecidas, não tem casa, não tem... tudo isso é justo. Mas olha a lição do derviche e o rei. Será que as pessoas que não têm, elas estão buscando isso, de terem? Ou talvez elas estejam buscando uma missão de vida, pelo mesmo fato de não terem, dizerem: ok, já que eu não tenho, deixa eu ver qual é a minha missão de vida. Esse é o grande erro, por exemplo, dos programas que buscam levar o empoderamento econômico da população. Todo mundo tem que ter um micro-ondas, todo mundo tem que ter um carro na garagem, todo mundo tem que ter uma geladeira. E você fala isso para o ribeirinho, ele vai dizer: não, para mim o mais importante são outras coisas. A ideia da realidade material, ela tomou conta da gente. E a gente não consegue perceber o que é dar o melhor de si a todo mundo. Mas Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, ele nos dá algumas dicas do que seria essa dar o melhor de si a todo mundo, né? Ele começa dizendo que nós devemos dar a máxima contribuição que possamos dar
a união de todos os povos e raças da Terra. Aí a gente vai dizer, bom, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu sou uma pessoa comum, eu sou um trabalhador, eu sou uma trabalhadora, eu não estou metido na política, não é a turma da política que tem que fazer com que o mundo se una. Aí Abdu'l-Bahá diz que não. Porque o primeiro passo, diz ele, para você levar a união dos povos e raças da Terra, é você viver um espírito constante de solidariedade. Isso está na nossa dimensão. Isso é um elemento de o que eu posso dar melhor de mim a cada dia. A minha solidariedade a toda e qualquer pessoa que precise de solidariedade, que precise de uma palavra de conforto, que precise de uma orientação, que precise de uma demonstração de afeto, de carinho, de proximidade, de colo mesmo, né? Eu dizer, olha, botei você no colo. Mas quantas vezes a gente foge disso porque eu não tenho tempo? Eu estou preocupado com as coisas práticas, daí eu sinto muito, infelizmente, não vou poder ser solidário a você nesse momento. Então, como é que a gente reescreve o nosso cotidiano, trazendo a solidariedade para dentro dele? Cada um de nós aqui pode pensar. Pensem, reflitam. Como eu posso ser mais solidário? Qual foi o momento? Não precisam dar a resposta aqui hoje, não. É muito mais uma pergunta retórica mesmo, e para depois vocês refletirem. Houve algum momento nessa semana que eu poderia ter sido solidário e não fui? Reflitam. Porque são coisas muito pequenas que estão ao nosso lado, que nos convidam a sermos solidárias, sermos solidários. Mas a gente pode deixar escapar. A segunda coisa, Abdu'l-Bahá diz, é estarmos dedicados ao bem-estar espiritual do gênero humano. Estou preocupado com alguém que eu possa ajudar para o seu bem-estar espiritual. E fazendo assim um certo meia-culpa, eu e minha mulher nos mudamos há 1 ano, praticamente agora, para onde a gente está morando, no condomínio Nasa Norte. E tem uma senhorinha que sempre quer se aproximar da gente. Mas, tadinha, ela tem um excesso de desejo de proximidade. Então você acaba ficando meio... Deixa eu ver se eu não dou muita trela para ela. Ela mora no mesmo andar que a gente, né? Raramente a gente encontra gente hoje em dia, né? Porque os prédios são enormes, os blocos são enormes. Só lá no meu andar tem 20 apartamentos, então nunca encontro com ninguém, né? Mas hoje, estranhamente, ela apareceu de novo, depois da gente ter falado. Ontem, Valéria e eu comentamos sobre ela. Engraçado isso, né? E de repente ela abre a porta do elevador e dá de cara com a Valéria, abraça ela, beija ela. Eu estou falando, ela é um pouco exagerada no desejo de proximidade, mas aí no fim, quando a Valéria me contou agora, eu falei, você não acha que a gente devia mudar a nossa forma de lidar com ela? Porque ela está querendo amor, carinho, sabe lá quem é que aqui nesses 20 apartamentos abre a porta ou não abre? E por que cargas d'água logo hoje ela aparece na tua frente, né? E o mais engraçado disso tudo era que eu estava procurando um gesseiro para consertar uma coisa no forro lá do banheiro, e ela oferece um gesseiro para a Valéria, que a Valéria foi contar para ela que estava com problema, que ela estava com problema igual ao nosso, não sei o que, enfim, o gesseiro é o mesmo, né?
Parece que o mundo às vezes diz para você, né? Olha, vai lá dar uma atenção a essa pessoa, né? Então a segunda coisa é querer o bem-estar espiritual. Vejam só, ninguém está dizendo que o bem-estar material não é importante, não me mal interpretem, né? O Iraj está dizendo que ninguém precisa de casa, não precisa de carro, não precisa de micro-ondas. Não é isso que eu quero dizer. É que as prioridades podem ser outras. Mas o bem-estar espiritual, Abdul Baha diz, ele está colocando como a segunda na lista. A lista que eu tenho aqui é longa, tá? Mas a segunda que ele coloca, a primeira que ele colocou foi solidariedade. Segundo, desejar e trabalhar pelo bem-estar espiritual dos outros. Eu não preciso nem sair do meu bloco. Não preciso ir para longe. Está lá, ela está lá do lado. Depois, ele fala promover o amor e a fraternidade entre todas as pessoas. São ensinamentos milenares, nós sabemos disso. Mas como que eu coloco isso em prática? Estou voltando de novo. Dar o melhor de mim a cada dia, a todo mundo. O melhor de mim que eu posso dar está sempre na minha dimensão espiritual. Vejam como Abdul Baha vai o tempo todo dizer, né? Devemos servir a unicidade, unidade, união da humanidade através do quê? Dessa solidariedade, através de desejar o bem-estar espiritual e promover o bem-estar espiritual dos outros, né? Promover o amor e a fraternidade. Procurar abolir as barreiras que nos dividem. Só essa aqui é uma coisa que todos nós aqui podemos fazer. Eu não preciso ir longe, eu não preciso ter um espaço especial. Mas notem, um pequeno ato desse é capaz de transformar toda uma sociedade. Por que eu digo isso? Porque a teia social humana, ela é uma teia muito bem interconectada. Pode ser que o bem-estar espiritual que eu possa ajudar alguém a ter aqui influencie numa rede de pessoas que eu jamais alcançaria. Mas começa com essa única pessoa, né? Eu não sabia, Kate, como é que você conheceu a Fé Bahá'í, e fiquei sabendo agora em 30 segundos pela Manigê, né? Num encontro fortuito num restaurante, numa situação tão incomum, né? De você, como fisioterapeuta, passar para uma pessoa e dizer, olha, você está botando o pé no lugar errado, se você botar a sua perna assim, vai ser um pouco melhor. E hoje você está aqui. Se você tivesse almoçado mais rápido aquele dia, tivesse almoçado mais tarde, se a dona da perna levantada estivesse com vontade de ir em outro restaurante, eu não sei. Como as coisas são aparentemente frágeis, mas são muito bem costuradas, né? E quantas pessoas você hoje já foi capaz de influenciar de uma forma maior, menor, não importa, por causa de um encontro fortuito no restaurante. Então essa teia humana, ela tem uma dimensão inimaginável. E não é só a dimensão da relação olho no olho que a gente vem a ter. Baha'u'lláh fala isso. Alguém está com o celular. Baha'u'lláh fala disso. Bom, então a Alexia já viu que está na hora de eu parar de falar, eu acho. Falei que ia falar 20 minutos e eu já estou chegando no limite.
Essa teia, Bahá'u'lláh diz, ela se dá também através do poder da oração. Eu insisto muito nisso sempre, para a gente ter essa atenção. Bahá'u'lláh diz que se uma pessoa estiver reclusa em seu aposento e se dirigir ao Criador, chame como chamado, e se conectar ao Criador através de uma oração, de uma leitura, de uma reflexão, Bahá'u'lláh diz que os anjos do Todo Misericordioso vão levar a palavra dessa pessoa, irão tocar o coração de todo ser humano justo. Ele não diz onde, não diz quão distante, é a teia que eu estou falando. E essa oração, ela pode tocar o coração de pessoas que nós jamais conheceremos, jamais saberemos quem é, nem sabemos onde está. Mas foi a sua oração naquele dia que foi a nutrição da alma daquela pessoa. Então vejam como esse crescendo vai ganhando dimensão, né? Você presta solidariedade, então você se aproxima, né? Você quer o bem-estar espiritual, então você começa a agir, né? Você promove o amor e fraternidade, você começa a reunir mais pessoas, né? Até que você diz, vamos abolir as barreiras que nos separam, né? Então esse conjunto de proximidade vai aumentando. Mas não é só a proximidade física. Existe uma dimensão de proximidade espiritual que nós não temos controle sobre ela. Nós não temos conhecimento dela. Mas se nós agirmos com pureza de intenção, né, nós não sabemos quantas pessoas, não sabemos quais pessoas. Talvez quando nós nos libertarmos dessa dimensão limitada, que é o mundo material, e no plano espiritual, alguém venha e diga, olha, eu fiquei sabendo que foi a sua oração que mudou meu rumo de vida. Eu não sei o que vai acontecer. Porque Bahá'u'lláh assegura que vai ser tocado o coração de toda pessoa justa. E por pessoa justa eu entendo aquela pessoa que está na busca da sua centralidade, está na busca da sua essência, está na busca de ofertar o melhor de si, né? Abdu'l-Bahá fala de alguns elementos práticos também. Ele diz que você quer dar o melhor de si, você quer promover um mundo diferente e melhor, promova a igualdade entre homens e mulheres. Como é que eu posso fazer isso? Na dimensão do meu trabalho? Ah, mas eu sou aposentado agora, não trabalho mais, e aí o que eu faço? Onde que eu posso promover a igualdade entre homens e mulheres? Como eu posso levar esse conceito a uma dimensão palpável? Talvez eu tenha que me expressar, né? Porque ele fala depois, mais adiante, também abolir o preconceito e a discriminação racial, né? E para você fazer isso, às vezes você tem que ser tão sem pudores, né? Como Kate foi quando chegou para a pessoa e falou assim, olha, a sua perna está no lugar errado, né? Você podia ter passado e dito, olha, azar o seu, está com a perna no lugar errado, véio. Não vai adiantar nada. Botou a perna para cima e tinha que estar com a perna para cá ou para lá, para a esquerda ou para a direita, né? Mas você falou, né? Às vezes a gente pode ver uma situação de desigualdade entre homens e mulheres e chamar a atenção da pessoa. Eu posso entrar numa loja e ver que de repente é uma loja masculinizada, só tem homem lá dentro, e por que vocês não têm vendedoras mulheres, né?
Estou dando um exemplo qualquer, né? Posso passar no espaço comunitário e ver que existe um desequilíbrio entre gênero, e eu posso alertar para a importância disso, que as pessoas às vezes não se tocam, né? Eu posso ir para um debate e ao fim do debate ir à mesa e falar: vocês notaram que só tinha homem na mesa? E vocês não pensaram em chamar mulheres? Às vezes são coisas muito simples, são coisas assim tão impensadas que as pessoas fazem, que levam à eternização de uma dimensão de desigualdade entre homens e mulheres. Aí Abdu'l-Bahá volta, ele vai costurando, né? Ele fala: o próximo, instilar preceitos e moralidades divinos. É ser chato, chata, ser carola, ser falso moralista, ficar falando para os outros que tem que ser assim engraçado, ou notar nos espaços aonde falta uma perspectiva divina, sagrada, e eu poder dizer: pessoal, vamos dar uma vida nova nisso aqui. Como é que eu posso, por exemplo, sobre isso, né? Estou lembrando aqui agora de coisas que vão acontecer no nosso cotidiano. Os amigos do meu neto na escola, a turma tem 12 anos, estava fazendo mal feito. Um deles se arrependeu do mal feito e foi e denunciou a si mesmo e aos demais para a direção da escola. Claro que os amigos queriam matar ele, né? Porque eles estavam fazendo mal feito e ele virou o X9, dedo duro, que foi lá dedar. Mas ontem, quando a gente estava jantando, comemorando o aniversário da minha esposa, ele relatando a história, chateado, né? Mas a minha filha, que por acaso é a psicóloga da escola e é a psicóloga da turma dele, né? Eu falei: vem cá, não tem um problema de conflito de interesses? Você tem que comandar teu filho também? Mas eu falei: não, tudo bem. E ela falava: vocês estavam fazendo uma coisa errada. Quem se arrepende do erro e diz que nós estamos fazendo uma coisa errada, está errado. Vocês podem acusá-lo de ser um traidor, ou vocês podem dizer: fulano, obrigado, você tirou a gente de uma situação que nós íamos descambar para o mais errado ainda. E na verdade você nos ajudou. Por que você não consegue olhar por esse lado, né? Difícil para um menino de 12 anos ouvir e processar isso, né? Mas você tem oportunidades de falar com pessoas sobre aspectos de uma moral diferenciada. Porque nós estamos vivendo um mundo onde essa moral está sendo totalmente destruída. E eu me refiro à moral, porque a moral é a moral social está destruída. Eticamente, eu posso dizer que eu tenho preceitos que eu individualmente sigo e prezo. Mas a moral da sociedade está banalizando uma série de coisas que revertem contra a gente. Então, qual é o meu papel como indivíduo? É sinalizar. Eu posso sinalizar: você é o X9, não sei se é o X9 o tempo todo, dedo duro, que vai estar acusando os outros. Mas como é que eu posso trazer para dentro da conversa uma dimensão de reflexão sobre o nosso posicionamento moral? Esse é um trabalho que a comunidade Bahá'í faz com muito afinco. E com muito afinco como? Através de um processo de estudo, né? Que a gente chama de instituto, e eu convido aqueles aqui que não conhecem e queiram conhecer, possam se associar a esse processo. São uma sequência de livros que são estudados, né? Sobre diversas questões, sobre a dimensão espiritual humana, sobre a educação de crianças, sobre várias dimensões.
Mas um em especial, ele fala, essa unidade, ela se direciona a trazer a você uma reflexão de como você, no teu cotidiano, consegue introduzir nas suas conversas aspectos de uma nova dimensão moral e espiritual. Isso não é fácil, não é uma tarefa fácil. Você está no bar com os seus amigos, todo mundo gritando, não sei o quê, você vai falar, não, peraí pessoal, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Talvez não seja assim, né? Mas como que na conversa cotidiana eu consigo introduzir essa dimensão que Abdu'l-Bahá está dizendo? É um desafio. E daí então, iluminar e vivificar as mentes com a percepção celestial. Isso é uma coisa muito, muito interessante, eu diria. As pessoas, elas não percebem, a comunalidade da humanidade não percebe que se você estiver no teu cotidiano numa atitude de oração, não é ficar com o terço na mão e fazendo oração uma atrás da outra, não é isso que eu estou me referindo. Mas é estar numa atitude devocional, numa atitude de oração. A tua capacidade de reflexão para a solução dos seus problemas da vida diária, ou da vida profissional, ou da vida familiar, atitude de oração, estar conectado. E eu no meu trabalho tenho feito isso com uma turma que nunca tinha ouvido falar nisso. E para minha alegria, uma de 9 começou a falar agora, Irad, eu estou em atitude de oração, agora eu estou entendendo o que você está dizendo. Eu estou sacando que se eu estiver conectada, eu entendo melhor as coisas e eu descubro melhor as coisas. Falei, uau, isso é um grande progresso. Se a turma inteira, os 9 da equipe, né, conseguirem estar nessa atitude, é uma atitude, é uma questão de atitude. Agora, como é que começa essa atitude? Né? Vou dar uma parada de novo. Onde é que nós estamos? Estamos no quadrinho lá do elevador, lá embaixo. Tá? Dê o melhor de si a cada dia, a todo mundo. Para eu dar o melhor de mim, eu preciso estar numa atitude espiritual, numa atitude devocional, numa atitude de oração. Para eu fazer isso, eu tenho que ter momentos ao longo do dia que eu faça a conexão. Eu preciso fazer essa conexão pela manhã, é o que Baha'u'lláh nos recomenda e orienta. E à noite, ao fim do dia, mais um momento dessa conexão, oração, reflexão, leitura das escrituras sagradas. E entre um e outro, ainda o momento de oração da minha nutrição do meu espírito. Então são 3 momentos que eu tenho ao longo do dia que eu posso, ou mais, se você quiser, fique à vontade. Mas quando você faz esse tipo de prática, você percebe que a tua natureza não é uma natureza material, você é de uma natureza espiritual que se encontra numa dimensão material nesse momento. O que mais importa é a tua conexão espiritual. E que essa dimensão espiritual, ela é capaz de lhe dar visão, de lhe dar compreensão, de lhe dar conhecimento, entendimento, sabedoria, paciência, porque é necessário paciência para conviver nesse mundo louco com tanta gente impaciente, né? E também esse mundo louco que exige tanta rapidez nos resultados. Então a minha paciência vai para o brejo, então eu ganho paciência com essa atitude espiritual, com essa atitude de oração, né? E aí eu consigo iluminar e vivificar as mentes, né, com a percepção celestial, sagrada, transcendental. E aí ele fala sobre remover os preconceitos raciais, nacionais, religiosos e, por fim, então, estabelecer os preceitos mínimos de uma nova sociedade humana, que é aquilo que é prometido na dimensão
cristã, que é a nossa tradição espiritual maior, né? O estabelecimento do reino de Deus na Terra. Baha'u'lláh diz que isso é não só possível, mas é realizável, é o destino dessa humanidade de hoje. Desse estabelecimento de uma nova sociedade humana. Então, voltando ao início do ano, 2026, qual é a minha missão? Eu volto e digo, minha sugestão, todo mundo tem celular aqui, não tem? Quando descer do elevador, tira a foto do quadrinho, depois vai para casa e fala muito bem, agora deixa eu ver daquilo que o Irad falou, o que é que eu percebo que eu consigo fazer no meu cotidiano. Porque dar o melhor de mim significa, 1, eu me aprimorar, 2, eu me conectar com a dimensão espiritual, 3, eu me conectar com a dimensão do outro, porque eu tenho isso tudo só para mim. É muito fácil viver num mundo do assecla, né? Eu vou para o alto de uma montanha e vou viver sozinho. Tem briga? Nenhuma. Tem desentendimento? Nenhum. Tem estranhamento? Nenhum. Só estou eu comigo mesmo. E o que eu consegui trazer de bem para a humanidade? Então eu tenho que me conectar com o outro, né? Eu tenho que fazer essa conexão. Então, quando eu faço essa conexão, aparece o desafio de como eu vou dar o melhor de mim, né? O melhor de mim eu só vou conseguir dar quando me conectar com os demais. Eu só vou dar o melhor de mim se eu me conectar com a dona menina lá que mora no fundo do corredor do meu bloco, que eu nem sei o nome dela. Mas que vai ficar surpresa vendo que o cara apareceu aqui, bateu na minha porta, né? E essa surpresa é boa, né? Porque essa surpresa as pessoas estão esperando, né? Talvez nós tenhamos que aprender a surpreender as pessoas, né? Da melhor maneira possível. Como? Com esse espírito de solidariedade que Abdu'l-Bahá falou, com essa busca da conexão com o outro que ele diz, com essa perspectiva de ofertar algo precioso que as pessoas não sabem onde encontrar e talvez esteja tão perto delas que elas não viam, né? Essa é a nossa missão. Todas as demais missões para 2026, por mais louváveis que sejam, eu digo a vocês, elas certamente caem numa dimensão menos urgente do que essa missão maior. Porque senão a turma do Eu Quero a Groenlândia vai ganhar. E se a turma do Eu Quero a Groenlândia ganhar, a gente está no salvo. Porque existem só 2 caminhos para a pacificação, e isso está nos escritos Baha'is também, é importante a gente terminar com isso. Consta que a paz não é somente possível, mas ela é inevitável, a palavra fugiu, inevitável. Ela pode ser alcançada por 2 caminhos. Através de um ato de vontade consultiva, ou seja, os governantes da Terra sentaram e falaram, peraí, vamos fazer esse negócio funcionar. Ou através de horrores inimagináveis. A paz vai chegar, mas nós temos 2 caminhos. O caminho que nós podemos ajudar é de evitar os horrores inimagináveis ou minimizá-los ao máximo. E, através do nosso exemplo, fazemos com que esse ato de vontade consultiva dos líderes da humanidade possa acontecer. O nosso papel é darmos o melhor de nós. Porque para qualquer uma dessas 2 opções, darmos o melhor de nós impulsiona aquela que nos parece mais positiva, mas também minimiza aquela que nos parece mais ameaçadora. É isso.